Olá, gente, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Agora que a gente já conversou aí, já colocamos os pingos no is, né? Nos is. O que a professora vai falar? Eu vou iniciar nossa aula hoje a qualidade no atendimento. Eu vou realizar ali um compartilhamento de tela com vocês, tá? Vocês vão dizer se está aparecendo para vocês o mesmo que eu. Só um instante. Está aparecendo aí para vocês ou não? Apareceu? Joia! A professora vai iniciar a aula com a seguinte frase, ó. Só um instante. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. O medo, ele faz, às vezes, nós nos paralisarmos diante de uma situação. E, principalmente, por esse processo que vocês estão passando aí de aprendizado. Fique tranquilo, todos que hoje estão no mercado de trabalho, um dia começaram como alunos, estão aprendendo. Então, para que nós possamos agora já nos considerarmos excelentes profissionais, nós temos que ter o quê? A qualidade no nosso atendimento. Então, vamos hoje, a partir de hoje, alimentar mais o quê? Mais a nossa coragem. Como? Aprendendo. Uma vez que você sabe, conhecimento é uma coisa que se você aprende, ninguém tira de você. Então, para nós darmos continuidade nesse aprendizado, vamos fazer uma revisão ali? O que nós vimos na aula passada? Nós falamos a respeito justamente desse cliente. De quem? Esse nosso cliente que nós temos que saber como atender ele. Por isso a professora falou, lembre-se da sigla RIOFA, que uma vez que o cliente chega na farmácia ou em qualquer lugar onde você esteja realizando um atendimento, primeira coisa, você tem que se recepcionar essa pessoa. Você tem que informar ela, orientar. Por quê? Porque nem sempre quando um cliente entra na farmácia é porque ele quer comprar. Às vezes ele quer uma orientação de um medicamento, às vezes ele quer saber como que tá as promoções, o que tem de novo. E aí você vai filtrar. Por quê? A necessidade desse cliente, às vezes ele é um cliente ocioso, ou seja, hoje em época de pandemia não tem mais tanto, né? Mas antes, às vezes ele estava ali ocioso no tempo dele, ele achava alguma coisa interessante para comprar, ou um amigo para conversar. E principalmente, se nós queremos atender o cliente, não só um, mas todos, com qualidade, nós temos que entender a palavra amenizar. Sempre tem aquele cliente que chega querendo falar mal de tudo e de todos, aquela pessoa de mal com a vida, sabe? Aquela pessoa que eu tenho direito. Lembra que eu pedi para vocês? E aí eu vou relembrar, e anotem depois, para nós falarmos a respeito daquele assunto de quem é a prioridade. A gestante, o idoso, o cadeirante ou a mulher com o bebê de colo. Porque às vezes acontece em algumas farmácias, principalmente farmácia ali de centro, que é muito movimento. Chega um idoso, chega uma mulher com a criança de colo, chega uma gestante. Eu não sei se vocês sabem, obeso também é prioridade. Isso, a lei também inclui a obesidade. Então, assim, o que você vai anotar aí? Quando você entrar numa empresa que você for contratado, qual vai ser a sua postura? Primeira coisa, perguntar para quem tá ali te treinando que existe lei para todo mundo. Existe lei para idoso, existe lei para gestante, para o cadeirante, para mulher com criança de colo. E todos acham que eles têm que ser a prioridade. Pergunte, porque existe algo chamado POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Então, para realizar um atendimento com qualidade, procure saber qual é a postura da farmácia em relação a isso. Se é você que toma essa decisão ou se já tem algo estabelecido. Ok? Combinado isso? Porque hoje nós vamos dar continuidade. Falamos então sobre a RIOFA. Recepção, informação, orientação, filtrar, amenizar e agilizar. Essa palavra hoje a professora vai falar bastante ela. Sobre agilidade. Hoje o nosso assunto é atendimento de qualidade. Como que você realiza um atendimento de qualidade? Primeira coisa, a informação principal que tem que se ter é o seguinte: quais são as atitudes que devem ser adotadas no primeiro contato com o cliente? Você tem o primeiro contato com o cliente, qual que é a primeira coisa? Fala lá, e aí, minha amiga? Tudo bem, príncipe? Coisas desse tipo assim, em atendimento não. Por quê? Você não é íntimo do seu cliente, você pode ser
fidelizar esse cliente, mas não intimidade. Local de trabalho pode ser sua melhor amiga lá que você faz muito tempo que não vê. Local de trabalho é local de trabalho. É para ser tratado como um cliente. Tem clientes que se tornam amigos? Ok. Mas lá dentro do local de trabalho é cliente. Ok? Combinado? Então, quais são essas atitudes que devem ser tomadas ali desde o início ao recepcionar o cliente? Primeiro, na minha época, eu aprendi isso como educação. Hoje, isso é tido como etiqueta profissional. Alguém chegou, você está no celular, quem que é a prioridade? Quem chegou ou o telefone? Depende. Se você já havia iniciado o atendimento, você cumprimenta a pessoa e finaliza, ou se não tiver um outro atendente. Se tiver, é outro atendente, correto? Então, vamos lá. Quais são as atitudes que devem ser tomadas no primeiro atendimento? Primeiro, as pessoas gostam de ser olhadas nos olhos. Vocês imaginam se eu fosse dar aula para vocês e começasse assim? Ah, então, né? Ai, sabe como é que é? Então, assim, normalmente o cliente ele gosta disso aqui, ó. Porque o nosso olhar também fala. Quer ver como que um olhar fala? Nosso corpo se expressa, entendeu? Então, Gabriel, a última uma das primeiras atitudes a ser tomada com o cliente é o quê? O contato. Oi, Agatha, boa tarde, seja bem-vinda. A professora hoje está falando do atendimento com qualidade ao cliente. Então, se você está anotando aí, primeira coisa, o cliente chegou, você está no celular, você para o celular, você não precisa fazer comercial de pasta dental, nem forçar, nem que seja um olhar acolhedor, sabe o que é isso? Boa tarde, bom dia, boa noite. Isso aqui, ó, é saudar o cliente, na minha época de educação, hoje é etiqueta profissional. Então, passo a passo aqui, ó. O cliente chegou, o que você vai fazer? Deixa o que você está fazendo, dá atenção para ele. Olhou, boa tarde, como posso te ajudar? Ou como posso ajudá-lo? Às vezes, a pessoa nem espera já. E aí, tudo bem? Não existe essa de tudo bem. Primeiro, olhou, sorriu, saudou, como posso ajudar? Só que daí tem um detalhe. Você vai fazer uma avaliação. Como assim? Primeiro, o que é essa avaliação? Esse cliente, às vezes, ele quer comprar, às vezes ele quer apenas informação. E aí você fala, poxa, né? A Ana pensa assim, estou ganhando por comissão e esse cliente fica aí perguntando, e vai perguntar o dia inteiro, eu não vou vender nada. Já ouviu falar sobre a lei da plantação? Então é mais ou menos assim. Hoje, de repente, esse cliente não vai. Mas se você tratar mal ele hoje, você perde ele quando? Amanhã. Um cliente insatisfeito, você sabe para quantas pessoas mais ele fala? Inclusive, foi tema da nossa aula passada. Por que as farmácias perdem clientes? Principal motivo é o quê? Mau atendimento. Então, se é o mau atendimento, hoje a professora está ensinando aqui o passo a passo. Você vai dizer, professora, ai, eu não sei, eu sou jovem demais. Ah, professora, eu acho isso muito forçado. Não é, como se fosse o IOU. Para a gente poder aprender o abecedário, a gente tem que aprender o IOU. E o IOU do bom atendimento é olhar nos olhos, sorrir ou recepcionar o cliente, cumprimentar, como posso ajudar. Faça uma avaliação e ouça o cliente primeiro. Aprenda a ouvir o seu cliente, ok? Como assim? Porque você não consegue realizar um atendimento com qualidade se você não ouvir. Porque se eu perguntar aqui para vocês, cada um vai me responder de repente algo diferente. O que é qualidade? Qualidade ela deve ser definida de três formas, pelo menos tem que ter 3 passos para ter qualidade. Primeiro, a pessoa tem que sair satisfeita, ela tem que sair fidelizada e, de preferência, encantada com você. Então, qualidade deve ser definida como a forma de obter satisfação do seu cliente. Se o cliente saiu satisfeito, ou seja, tanto com o seu atendimento quanto com o produto que ele está comprando, ou seja, produto e serviço. Produto ele foi comprar e serviço foi aquele atendimento que você prestou. Na qualidade, imagina,
tem que ter o local certo, o custo tem que ser bom, atenção e cortesia. Só que não adianta ter um bom produto, ter um custo bom, você dá atenção, mas você não é uma pessoa receptiva, você não é cortês, você não age de cortesia com a pessoa. Exemplo, como que nós finalizamos uma compra? Nós vamos iniciar com o passo a passo lá. Olá, bom dia, que posso ajudá-la, dona Ana? A Ana vai falar, eu trouxe aqui uma receita de remédio. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui? Nossa, aí eu já vou começar o atendimento assim, nossa, mas esse médico da senhora todo mês faz a mesma coisa, né? Ele faz uma letrinha de garrancho aqui que a gente não entende nada. Pelo amor de Deus. Você pode pensar o que você quiser. Você pode pensar que o profissional foi um santo que escreveu aquilo ali. Mas o cliente não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, toda vez que ele falar, eu vou ter que ir na farmácia, aquela moça sempre vai reclamar do meu médico. Ela não vai lembrar da parte boa que você atendeu, ela vai lembrar sempre dos comentários indesejados que você fez. Combinado? Então, vamos dar continuidade aí? E olha só. Então, agora que eu entendi que qualidade é satisfação, fidelização e encantamento, vamos entender o que seria essa qualidade voltada ao quê? A um selo de atendimento. Como assim? Se eu perguntasse aqui um exemplo, Ana, me ajuda. Você seria sua própria, você gostaria de ser atendida por você? Você sabe exatamente o que o cliente gosta na hora do atendimento? Eu seria, assim, porque eu procuro atender com cordialidade as pessoas. Isso. Você atende como você gostaria de ser atendida, é isso? Com certeza. Muito bem. Às vezes até deparei em alguma situação que eu achei que não foi legal, mas depois eu me policiei, porque eu falei, não, eu não gostaria de ser atendida assim. Então, eu sempre me ponho no lugar da pessoa, em qualquer situação. Não seria só em atendimento, não. Com certeza. Eu acredito que todos nós, diante de um cliente, diante do atendimento, nós faríamos a famosa empatia. Nós vamos fazer pelo nosso cliente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por quem? Para nós, não é isso? Com Então, certeza. só que o que é um atendimento com satisfação, Ana, na sua opinião? Já que você está me ajudando aí, o que é esse atendimento com satisfação? Que a pessoa tem a resposta do que ela foi buscar. No caso da farmácia, um atendimento, Isso. o item certo, né? Perfeito. Eu acredito. Ó, a satisfação é essa resposta, viu? Se você estiver anotando aí, como que você consegue saber se o cliente saiu satisfeito? A Ana acabou de falar a palavra mágica. Sabe qual é? Você quer saber se o cliente está satisfeito? É ele ter saído com a resposta daquilo que ele foi buscar. Seja uma informação, seja um preço, seja o que for, ok? Ou até mesmo uma sugestão. Às vezes o cliente tem uma visão que o gerente às vezes não teve ainda, ou você, porque é um trabalho em equipe. É o farmacêutico, é o gerente, é o dono. Às vezes tem casos, tem empresas que o dono ele é o farmacêutico, e tem casos que não. Às vezes é uma rede, né? E aí eu pergunto assim, hoje nós estamos num projeto de desenvolvimento pessoal. E se vocês fossem trabalhar para uma farmácia, ou qual ela fosse uma franqueadora, ela fosse uma franquia, tem uma rede de franquia. Aí eu te pergunto, você já parou para estudar um pouquinho sobre franqueadoras? O que é uma franqueadora? O que é uma rede de farmácia? Primeira dica que eu vou dar para você que você fique aguçado e vai ler um pouquinho a respeito desse assunto, por quê? Da mesma forma, eu não estou fazendo propaganda, deixa bem claro, mas da mesma forma que a farmácia é aqui, ela é em São Paulo, ela é nas cidades, há um padrão. Quando se fala em franquia, há um padrão. Todo lugar que você for, ela vai ser como? Da mesma forma. Vocês entenderam essa informação? Joia. Então, qualidade no atendimento, se você estiver anotando, é um conjunto de ações. Elas são elaboradas por algumas franqueadoras ou até por algumas redes de farmácia com o intuito, inclusive, de superar a expectativa do cliente. Às vezes o cliente vai lá, poxa, quem procura a farmácia normalmente é um cliente ali que ele
Mas ele está gastando o que ele não pode. Ninguém gosta de pensar assim, ah, vou ficar doente, eu preciso comprar um medicamento, entendeu? Só que o que essas empresas visam? A qualidade pessoal é a base de todas as qualidades. Ou seja, quando nós produzimos qualidade, nós passamos confiança para o nosso cliente. As pessoas se sentem respeitadas. E isso fortalece a autoestima tanto de quem está atendendo quanto de quem é atendido. Então, quando nós cometemos enganos, assim, de atender a pessoa mal, responder mal, ou não seguir essa sequência do olhou o cliente no olho, está com problema em casa, eu sugiro a você que você deixe para resolver em casa. Sabe por quê? E isso a professora gosta muito de falar no projeto de desenvolvimento pessoal, porque tem pessoas que elas são excelentes pessoas, mas como profissionais, elas deixam a desejar, porque algo aconteceu errado em casa, ela leva aquela carga toda o trabalho, perdendo o quê? Perdendo isso aqui, ó. A satisfação, fazendo com que você não consiga atender o seu cliente da mesma forma, com a mesma eficácia. Porque daí você vai falar bom dia, você pensa assim, ah, bom dia só se for para ele, porque para mim tá péssimo. Pode estar péssimo. Só que se você não cuidar, ele vai estar péssimo, daqui a pouco você vai ficar desempregado. Então, assim, tem dias que não são fáceis, e eu sou prova disso. Só que se nós queremos alcançar a excelência, a qualidade no nosso atendimento, da porta para dentro, você não precisa ficar rasgando flores, mas no mínimo você tem que executar aquilo que você foi contratado. Ok? Até agora ficou claro? Deu para entender, Ana? Joia. Então, existe ali 3 palavras que eu quero que vocês anotem aí. Chama-se alcançar, satisfazer e reter. Como assim? Se você realiza o seu atendimento com qualidade, você vai alcançar esse cliente, você vai satisfazer ele e vai reter. Aí você vai perguntar para mim assim, professora, alcançar como? De que jeito? Simples. Você vai fazer algumas perguntas, as quais você vai falar assim, poxa, professora, eu não sei se o meu atendimento hoje, com o conhecimento que eu tenho, não são todos. De repente, você está ouvindo essa aula de desenvolvimento pessoal, você fala, professora, eu não quero trabalhar em farmácia convencional, onde eu vou atender o cliente. Claro, você vai trabalhar onde? Numa farmácia hospitalar? Mas mesmo dentro de uma farmácia hospitalar, quem é os seus clientes lá dentro? Quem são? Os clientes estão internados, correto? É os seus colegas de equipe. É diferente? Sim. As funções dentro do ambiente hospitalar, ele não é uma função de atendimento direto ao cliente. Mas isso não quer dizer que, quando o seu colega de trabalho chega lá para retirar uma informação, você, não estou atendendo o cliente, estou atendendo aqui meu colega, oi, tudo bem, agora não dá, estou ocupado. Por quê? Porque você pode não saber, mas as pessoas estão te avaliando, estão avaliando o seu atendimento. Quando? O tempo todo. Aonde você for, você está sendo avaliado. Então, qualidade no atendimento. Você precisa alcançar o seu cliente, seja ele diretamente ou indiretamente, satisfazer as dúvidas ou as expectativas daquilo que ele foi buscar e reter ele. O que é reter? É você fidelizar. De que forma? Você vai pensar assim, você trabalha numa farmácia e o dono fala para você hoje assim, Agatha, você tem uma meta. Roberta, você tem uma meta. O que nós vamos fazer? Nós precisamos ganhar novos clientes, ficar parando aí o movimento dos nossos clientes, vamos pensar em estratégia. Então, a partir de agora, você vai entender que criatividade é uma qualidade que é cobrada o tempo inteiro. O mercado de trabalho gosta de pessoas criativas. Por quê? Pessoas criativas trazem satisfação para o seu cliente, porque ele sempre vai estar pensando em algo novo. Aí você fala, professor, isso não é obrigação minha. Eu estou sendo contratada para ser um atendente, não para ser o quê? Não, você tá integrando a uma empresa, a qual hoje você é atendente. Mas por que o dia de amanhã, de repente, você não pode ser o gerente? Por que, de repente, o dia de amanhã você não pode comprar farmácia? Você não pode ser o dono de uma rede de farmácia. Por quê? Tudo vai depender da sua motivação e da tua preparação. Entenderam bem isso? Então, para atender bem um cliente, você tem que alcançar ele sendo criativo. Você tem que satisfazer ele como? Realizando um bom atendimento. O que mais, professora? Como funciona? Funciona assim.
eu alcancei meu cliente, me satisfiz ele no atendimento, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou conseguir fidelizar ele. Através, principalmente do quê? Comunicação. A comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro compreende que foi dito. Entendeu? Então, quando eu digo assim, aprenda a ouvir o seu cliente, não é porque você, primeiro, uma boa comunicação, se alguém te perguntar isso um dia, ela começa para aquelas pessoas que sabem ouvir, não para aquelas que sabem falar. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Só que para você realizar um bom atendimento, primeiro você ouve. Há um exemplo. E se eu deixar bem claro, eu sempre coloco assim, gente, coloquem no grupo se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês não colocarem dúvida nenhuma lá, o que a professora vai entender? Que vocês não têm dúvida. Então, se não tem dúvida, vocês estão satisfeitos? Professora, eu tenho dúvida. Eu estou aqui para ajudar a esclarecer, juntamente com vocês. Entenderam bem isso? Então, tá. Satisfazer, reter. Então, para se ter uma qualidade, eu preciso entender que um atendimento, ele tem uma sequência. E eu tenho que possuir algumas características que, assim, não é eu pedir que a Ágata seja igual a Annelise, nem que a Mila seja igual ao Diego. Mas eu queria que vocês entendessem qual que é a necessidade do cliente. Como que eu sei que esse cliente está sendo bem, ele está tendo um retorno quando ele voltar. Sabe por quê? Às vezes ele vai chegar e vai falar assim, eu quero ser atendido pela Ana. Às vezes o cliente ele prefere aguardar um pouquinho mais para ser atendido por quê? Especificamente por você. Aí eu te pergunto o seguinte, existem atitudes positivas e atitudes o quê? Negativas. Te pergunto, o que seria uma atitude negativa? Uma atitude negativa, principalmente, aquele rostinho de insatisfação o tempo inteiro. Estou insatisfeita com a vida, eu não estou fazendo horário de almoço direito, meu chefe está pedindo para eu ficar muito fora do horário. Se eu digo para você que atendimento ao cliente é uma sequência e o que não se deve fazer, principalmente apatia. Você gostaria de chegar no lugar e alguém ficasse com aquela cara assim de o mundo está acabando? Eu também não gostaria. Vamos supor, pessoas que não sabem lidar com problemas. Vamos supor que você agora estivesse dando aula para vocês e de repente parou tudo. Acabou tudo, eu vou parar a aula? Não. Vamos aí, gente, anota aí. Qualidade no atendimento, qual a necessidade do cliente? Às vezes o cliente chega para comprar, às vezes o cliente chega para orientar e às vezes o cliente quer o quê? Apenas observar. Vocês têm que, entenderam? Vocês às vezes vão ter que fazer isso que a professora está falando. Aprender a se virar. Como assim se virar? Se virar nos 30, já viu a expressão? Eu vou dividir com vocês depois quais são... na primeira aula eu pedi para que cada um colocasse lá 5 qualidades e retirasse 3. Lembra que eu pedi isso no primeiro dia de aula? Hoje, reflita. Se até hoje você não conseguiu, pense nas características. O que uma pessoa precisa? Ela precisa ser cordial. Ela precisa ser educada, no mínimo. Ela precisa ser prestativa. Então, essas são características de uma pessoa que faz o quê? Que realiza ali um bom atendimento. O que é inadequado? Se eu perguntar para a Mila, ô Mila, me ajuda. O que seria uma atitude inadequada na hora do atendimento, na sua opinião? O que uma pessoa faria que você perderia, ele te perderia como cliente? Me ajuda? Pode repetir, por favor, professora? Posso. O que um atendente de farmácia faria que ele te perderia como cliente? Acho que ele ficar distraído quando eu estou fazendo as perguntas. Distração? Uma pessoa fosse meio avoada, Isso, assim? ficar... Isso. Perfeito. Se eu perguntar para a Ana, você vê que tem pessoas que ela nos atende de uma forma tão... eu não consigo nem expressar a palavra, que parece que você está pedindo, eu já cheguei a comentar isso com você, que eu cheguei um dia para comprar um medicamento, o rapaz, ele olhava no celular, olhava para mim e ria.
Ria. Chegou uma hora que sabe o que aconteceu? Ele não me atendia. Eu virei e falei, obrigada. E saí. Por quê? Porque ele estava mais interessado no vídeo que ele estava assistindo do que em me atender. Eu estava com pressa. Então, ou seja, para quantas pessoas, ó, cada vez que eu dou aula eu lembro dessa situação. Eu não vou ficar falando o nome da farmácia, mas assim, foi uma situação para que vocês sirvam como experiência, para que vocês não façam, entendeu? Então, comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende que foi dito, entendeu? Então, gírias. Vamos supor, você está acostumado a falar com gírias. Gíria é comum falar no ambiente formal? E aí, mano, fala princesa. E aí, sabe como é que é? Pá? Não se utilize. Se você quer manter o seu cliente ali, aí você fala, ele é brega, ele é antiquado. Não é questão de antiquado. Local de trabalho não é local de brincadeira. Brinque com seus amigos, brinque no final de semana, brinque em qualquer lugar. Ó, nós estamos falando situações de manter a qualidade no atendimento, ok? Agora, eu vou deixar livre para que vocês possam fazer perguntas. Ana, a respeito desse assunto, você tem alguma dúvida falando sobre qualidade no atendimento ao cliente? Eu vou desativar o microfone de vocês, a Agatha, a Roberta, a Mila, Vitória, Larissa, Diego. Algum de vocês tem alguma dúvida a respeito da qualidade no atendimento? Não, eu não tenho, não. Não? Diego, dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma? Certeza? Já posso contar que vocês sabem bonitinho, passo a passo. Então, vamos lá, me ajude. Diego, já que você não tem dúvida, ajuda a professora. Qual que é o primeiro passo para uma boa comunicação? Oi? Qual que é o primeiro passo para uma boa comunicação? Vai se expressar bem. Vamos anotar aí? Saber ouvir. Então, quando a gente fala em comunicação, viu, gente? Anotem aí, tá? É legal isso. Todo mundo acha que uma boa comunicação é você saber falar. É você saber ouvir para que você possa responder e atender às expectativas do seu cliente no atendimento. Porque na próxima aula, o nosso assunto é tipos de cliente. Da mesma forma que nós atendemos um cliente, nós podemos atender todos? A resposta é não. Cada cliente ele tem uma individualidade. Como que você vai fazer isso? É o tema da nossa próxima aula. Porque hoje nós falamos aí do quê? Da qualidade no atendimento. Só reforçando, como que eu tenho qualidade no atendimento? É eu conseguindo sair, que o meu cliente saia de perto de mim, que eu tenha conseguido alcançar ele e satisfazer ao que ele foi buscar. Seja uma informação, seja uma compra, seja uma prestação de serviço. Eu retendo esse cliente, eu fidelizando ele, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre voltar. Por quê? Se alguém aqui dizer que gosta de ser maltratado quando vai em algum lugar, por favor, isso não, né? O que eu quero que vocês guardem, então? Isso. Alcançou satisfazer, você satisfez, você reteu esse cliente. E o que não deve ser feito? Apatia, demora, tratamento informal, simplesmente você mostra que você já está com uma cara de insatisfação como funcionário. Então, tem lugar que você chega, você olha para a pessoa, você nem tem vontade de entrar, porque você sabe que ele está ali totalmente insatisfeito. O que a professora quer que você guarde também dessa aula? Que quando você chegar à farmácia, você deve olhar, aliás, quando um cliente chegar à farmácia, olhos nos olhos, saude ele com ar de receptividade. Bom dia, boa tarde ou boa noite é lei, que é saudar o cliente. E principalmente, como posso ajudar? Mas ouça o que o cliente quer, para que você possa fazer o quê? Responder ele, de preferência pausadamente, ouça e, por fim, atender as necessidades dele. Isso é realizar um atendimento quê? De qualidade. Ok? Entenderam bem? Mila, eu perguntei para o Diego ali agora há pouco, então qual que é o primeiro passo para uma boa comunicação? Você conseguiu guardar bem a informação qual é? Consegui. Legal, então qual que é o primeiro passo para uma boa comunicação?
Saber Peraí. ouvir, menina, é isso aí. Eu sei que você pensou nisso daí, não é? Na verdade, todos vocês pensam nisso. Então, para você realizar um bom atendimento, você tem que saber... É que a professora fez uma cara engraçada. É porque eu gosto de descontrair, para que vocês possam se lembrar sempre que, para você conquistar o seu cliente, às vezes você tem que sorrir e escutar o que ele tem para te dizer, ok? Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo, então, quais são as atitudes que nós devemos ter no primeiro encontro com o nosso cliente, quais as que nós não devemos fazer, que eu acabei de citar. Demora, apatia, desânimo, insatisfação, enfim. E mais uma vez, Vitória, Larissa, vocês têm alguma dúvida, gente? Sim ou não? Tem, Ana? Não. Então, Não. um grande abraço para vocês. Aguardo vocês na próxima semana, que nós vamos falar sobre como atender diferentes tipos de cliente. Há um exemplo vocês aqui. A Ana tem um perfil diferente da Roberta, da Ágata, da Vitória. E o meu intuito é que todos vocês recebam uma aula com qualidade para que vocês possam ser, porque eu já os considero profissionais excelentes no mercado de trabalho. Porque hoje vocês estão aqui, o quê? Absorvendo um pouco e toda vez que eu ensino para vocês, eu também aprendo. Ok? Um grande abraço. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela com vocês. E deixa eu ver, tem aqui um recadinho. Ah, ok. Vou, então, desejar uma semana abençoada. Peguem a apostila de vocês, realizem uma breve leitura. Se vocês já tiverem alguma dúvida, coloca lá no grupo que a professora está aqui à disposição de vocês, ok? Fiquem com Deus.